fato, quando a gente não tem a lei para estimular realmente o que é o problema, vamos lei para cumprir, embora não funcione uma lei. Pois mostra que vem desse jeito, se der isso, não leva a sua oração. Disso são testemunhos também a sua consciência e os pensamentos deles, e os pensamentos deles. Ora, a questão dos olhos de Deus. Isso tudo se verá de Deus, se verá de Deus dos olhos, conforme ele faz o Evangelho. Beleza. Então, ó, olha que a galera está entrando aqui agora no Google Meet. Pessoal que está entrando aí no Meet, a gente já fez a leitura bíblica. Você pode abrir sua Bíblia aí em Romanos 2, do 12 ao 16. Qualquer coisa você me para aqui, que eu vou fazendo esse diálogo com vocês, beleza? Então, a Thaís acabou de ler aqui Romanos 2, de 12 ao 16. E a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte. Há um tempo atrás, eu confesso que eu não lembro já se eu era convertido ou se eu não era. Eu me converti... Irei. Bom dia. Estava falando de você aqui agora. Fique à vontade, tá? Matheus, Thaísa, tá? Só para conhecer. Há um tempo atrás, eu vi um episódio daquele programa Porta dos Fundos, sabe? O Matheus gosta muito, sempre vê. E eu confesso que tem um tempo, eu não lembro nem se eu já era convertido ou não. E eu lembro que a dinâmica do programa, eles faziam uns videozinhos curtos, né? E aí era uma menina, aquela menina que é branquinha, cabelo liso, que tem dele. Não sei se vocês conhecem, vocês já viram alguma coisa do Porta dos Fundos? Tá? Pode confessar os pecados, agora é brincadeira. Aí a menina tava falando assim, né? Ela aparece no fundo, tipo assim, sozinha, aí do nada assim, brota aquele cara, né? Que é um dos comediantes. E aí o cara, ele era o deus da tribo, Macalauaia, lá não sei das quantas. E ele fala, eu sou Deus e eu vou te condenar. Ele vira para ela e fala, pô, mas eu não sabia que você era Deus, né? E, tipo assim, ela começa a reivindicar que ela era inocente, porque ela não sabia que ele era Deus. Por que ela tinha que se converter àquele Deus que era tão distante assim, sabe? O interessante é que a gente, às vezes, quando a gente ouve algumas coisas que vêm do mundo e não da palavra de Deus, a gente começa a se enganar, certo? E o que traz ali aquela mensagem, por exemplo, da Porta dos Fundos? Ela traz a ideia de que alguém pode ser inocente diante do juízo de Deus, pelo simples fato de que ela não conhecia quem era o Deus verdadeiro, correto? Então, todas essas críticas, essas sátiras, elas têm uma mensagem inserida. Quando a gente não percebe, aquilo ali entra e às vezes a gente acaba acreditando naquilo. Na aula passada a gente falou sobre a ideia dos índios, né? Acho que já foi a terceira vez que eu falei sobre a ideia dos índios. Porque é uma ilustração comum para a gente pensar sobre a questão da condenação. Então a gente pensa, por exemplo, que os índios, porque não conheceram a mensagem do Evangelho, vão ser salvos. A gente não, né? Muita gente acaba pensando isso. E a gente tem visto aqui, através da carta aos Romanos, que Paulo está justamente combatendo essa ideia. Ele está mostrando como é que, através das coisas que Deus criou, através da revelação natural, diferente da revelação especial, que é a palavra de Deus, essa revelação natural mostra que Deus existe, que Deus ele é poderoso. A gente até viu no capítulo 1, né? Ali no versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, aí vai dizer que o seu poder, não é isso? E a sua própria divindade claramente se reconhecem. Ou seja, a divindade de Deus e o seu poder claramente se reconhecem. Isso tem um propósito, tornar todos os homens responsáveis com relação à sua própria condenação. Não é a nossa dinâmica aqui tentar explicar por que Deus faz isso, por que essas coisas acontecem. Qualquer coisa você pergunta para o Mateus aí, né? Você vai responder profundamente. Mas a nossa ideia é realmente refletir naquilo que Paulo está dizendo sobre a condição do homem. Então, voltando lá para a questão da Porta dos Fundos. Ela justamente coloca uma mensagem enganosa, dizendo que alguém pode ser inocente no dia do juízo. Correto? Então, é isso que a gente vai pensar basicamente hoje aqui. Deixa eu pegar a minha cola para eu poder ir me guiando. Eu coloquei uma pergunta retórica, né, depois dessa introdução. É possível ser culpado do juízo por não conhecer a lei de Deus? É retórica porque
que a gente sabe aqui que não. Tá? E se você discordar, você pode falar, a gente vai debater, beleza? É possível ser poupado do juízo por não conhecer a lei de Deus? Não, a gente tem visto que não. Por quê? Porque o homem tem algo dentro dele. A gente vai ver hoje, e aí é justamente o texto específico que a gente tem falado algumas vezes, que dentro do homem tem uma lei moral para distinguir aquilo que é certo e que é errado. E aí você vai, por exemplo, pegar alguém que fala sobre antropologia. Bom dia. Você vai pegar talvez um antropólogo. Ele vai dizer para você que não, isso daí é a cultura que molda e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que em cada cultura você tem essa distinção do que é certo e que é errado, de valores que são bons e valores que são ruins. No final do nosso estudo de hoje, aqui no livro do John Stott, eu não vou nem falar sobre isso, mas eu lembrei aqui, vale a pena mencionar agora no início. Que ele fala assim, em cada sociedade, se você comparar o egoísmo com o amor, qual é o superior? Pode falar, galera. O egoísmo é superior ao amor? Não, está falando do certo e errado, moralmente. O que é moralmente melhor? Ah, tá, não. Então, aí ele vai dizer isso, né? Em cada sociedade humana, o amor é sempre visto como algo mais valioso do que o egoísmo, por exemplo. Por que isso? Porque o homem tem dentro dele uma lei moral, já colocada nele ali, desde sempre, que o leva a ter essa compreensão, a ter essa como é que eu posso dizer? Ele consegue interpretar e falar, não, isso aqui é melhor do que aquilo. Né? Ainda que isso seja deturpado. Você tem aí, eu não li, eu só li um trecho do livro, daquele livro Senhores da Terra. Acho que tem no Fator Melquisedeque também, né? Bom dia. E aí, aquele livro ele fala sobre a ideia de que você tenta encontrar na cultura alguns pontos de comunicação com o Evangelho. E aí, se não me engano, foi nesse livro que o cara fala assim, o cara foi chegar no Evangelho e ele foi falar de Jesus. E ninguém deu muita bola para Jesus. Aí quando ele falou que Judas traiu Jesus, todo mundo aplaudiu, né? Porque naquela cultura, aquele valor ali estava totalmente invertido. Eles tinham como, vamos supor assim, o cara que era bonzão, aquele que conseguia trair o outro, né? E então vencia por meio daquilo. Só que aí ele encontrou um ponto de comunicação, né? Porque acho que era até a questão do toque da paz, um negócio assim. Você está falando besteira aqui porque eu não li o livro, tá? Mas a grande questão é, ainda que os valores sejam invertidos, existem valores comuns ali. Porque ninguém quer ser traído, correto? Ninguém que foi traído fala assim, pô, que coisa boa, correto? Então, assim, todo mundo tem uma lei moral no coração. E essa lei moral, ainda que ela seja deturpada, né, por causa da nossa cultura, da civilização, das nossas atitudes, ela sempre está lá. E ela vem da criação, é o que a gente vai ver hoje. Então, vamos aí para o texto de novo. Bom dia, Aline. Vamos lá. A Thaís já leu o texto, mas eu vou lendo de novo, para aproveitar quem ainda não ouviu, vai ouvindo aí. Versículo 12 do capítulo 2. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. O que a gente está vendo aqui hoje? Aqueles que pecam sem lei, quem são? Quem você acha que são aqueles que pecam sem lei? Você que já vem em todas as aulas, Diego, né? Quem são os que pecam sem lei e os que pecam com lei? Gentios não têm lei, né? A lei que eles têm é a lei natural, como a gente viu aqui, aquela lei que está no coração deles e que eles podem ver na natureza. Esses são os que pecam mesmo não tendo lei. E aí ele vai trazer o contraponto dos judeus. Lembra? Romanos 1, o que ele faz? Ele começa a traçar um panorama de toda a humanidade, só que ele começa pelos gentios. Aí ele vai passar pelo moralista, aquele que fica do lado de Paulo, falando, é isso aí, Paulo, tá certo, não sei o quê. Só que ele fala assim, você que culpa os outros, você não está livre não, você é indesculpável, que ele vai dizer no início do capítulo 2. Só que ele vai começando a virar o leque aqui para os judeus. Ele começa nos gentios, né, moralistas ali no meio, aí ele vai atacar os judeus agora. E a afirmação que ele fez anteriormente, no versículo 11, que a gente não leu hoje,
é dizendo que para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, o julgamento de Deus, ele não respeita a raça. Ele não respeita nenhum tipo de tribo diferente. Né? Por quê? Tanto judeus quanto gentios, todos estão debaixo da condenação. É aquilo que Paulo vai terminar na sua conclusão no capítulo 3. Correto? Então vamos lá. Todos os que pecaram sem lei. Os caras não tinham lei, mas eles pecaram. Interessante, né? Por quê? Porque havia uma lei no coração. Mas eles não tinham a lei de Moisés, que era a lei revelada, específica de Deus. Beleza? E depois, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Ou seja, o padrão que Deus vai usar para julgar os judeus é um padrão superior, mais claro, vamos colocar assim, do que ele vai usar para com os gentios. Aí eu vou até pegar o gancho aqui do John Stott, quando ele fala de que quanto mais conhecimento eu tenho da lei moral, mais eu me torno moralmente responsável. Tudo bem, Conceição? Então, quanto mais conhecimento eu tenho da lei moral, mais eu me torno responsável. A gente vai ver cada vez mais isso aí nos versículos, a partir do versículo 14, sobre a ideia de que os gentios estão sem lei. E hoje a gente vai trabalhar bem essa questão da lei moral no coração. Porque a gente tem muita falsa ideia sobre o que significa lei moral. Tem gente que acha que pode se obedecer a Deus através da lei moral, que está dentro do coração, que seria através da revelação natural. E no início das nossas aulas, a gente viu que não dá. Eu não posso obedecer a Deus simplesmente olhando para a natureza e me propondo a obedecer a Deus. Por quê? Porque a revelação natural, ela não é... A revelação natural, ela é somente para condenar e não para justificar. Por isso que o Evangelho veio para justificar. Beleza? Então vamos caminhar aí. Versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão de ser justificados. Versículo 13. Quem são os justos afinal? A gente viu aí no início do capítulo 2, uma tensão quando ele fala assim: vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. E aí a gente pensou na ideia assim: será que é possível uma salvação por aquilo que eu faço? Porque quando Paulo fala que todo aquele que faz o bem será salvo, todo aquele que faz o mal será condenado, a gente às vezes pensa assim: pô, mas tá vendo aqui, ó, salvação por obras. A gente já viu que é impossível isso, porque o tema do livro de Romanos é justamente central, né? Justificação pela fé, por fé somente. Isso é o grande centro da teologia de Paulo. E a gente viu que, na verdade, isso é como se fosse um estereótipo. Então, aquele cara que foi justificado por Deus, ele pratica o bem. É uma consequência daquela pessoa que tem a fé verdadeira. Mas aquele que pratica o mal é justamente o incrédulo, aquele que não crê. Então, isso é evidente na vida de cada um deles. E aí, quando a gente vai para o versículo 13 aqui, por exemplo, não dá para a gente ter aqueles que praticam a lei, onde ser justificados, como algo que eu possa alcançar pelo que eu faço. Está muito rápido? Está tranquilo? Está dando para entender? Tá tudo bem aí, lá? Tá, beleza. Então, como é que eu posso entender isso? Aí eu vou pegar mais uma vez o lance de John Stott. Ele fala que essa afirmação aí, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele diz isso como uma afirmação teórica ou hipotética. Ou seja, Paulo está tratando aqui dessa questão, mas isso é uma forma de pensar. Não há possibilidade de sermos justificados pelas nossas obras. Certo? É algo hipotético, ele vai dizer. E o que ele está querendo dizer com isso? É que não há possibilidade de salvação. Ao invés, ou melhor, a parte da justificação em Cristo. E aí ele traça justamente a condenação com os dois grupos, gentios e judeus. Qual era a grande questão dos judeus naquela época? Lembra daquela passagem em que Jesus está debatendo lá com os judeus? E aí eles falam assim: olha, mas nós somos filhos de Abraão, né? E é como se eles quisessem rejeitar aquela culpa que Jesus estava ali impondo a eles, dizendo que eles eram filhos de Abraão, ou seja, eles se achavam um povo especial porque eles eram da linhagem física de Abraão.
E aí Jesus vai dizer que os filhos de Abraão, na verdade, são aqueles que andam nas pisadas de Abraão. Ou seja, Abraão foi reconhecido pelo quê? Pela fé. Ele era o pai da fé. O maior exemplo de Abraão não foi a linhagem da qual ele veio. Não foi o povo da onde ele veio. Mas era justamente o que ele fazia por meio da fé que ele tinha. Certo? E era o que Jesus estava trazendo para os judeus. Olha só, não adianta você ser judeu de linhagem, mas você não crer verdadeiramente na lei de Deus. Você não crer em mim. Né? Jesus era a mensagem de Deus para aqueles homens ali. Então ele justamente traz essa ideia, né? De que os judeus eles se achavam isentos do juízo porque eles tinham a lei. Na verdade, Paulo vai colocar aqui, os praticantes da lei aqui vão ser justificados, ainda que não seja por obras. Não adianta ter a lei, é preciso ser praticante dela. A ênfase de Paulo aqui, então, é sobre o julgamento. Paulo está traçando, percebe, o tema dele é julgamento. Ele fala de vida eterna, ele fala de justificação, mas ele justamente, o propósito dele aqui é pegar todo mundo e colocar no mesmo bolo, no bolo da condenação. Correto? E a gente tem pensado justamente aqui sobre a ideia daquele pano de fundo sombrio. Lembra disso? Quando a gente apresenta o evangelho para alguém, né, vou pegar aqui o Lucas, né, vai lá na faculdade dele agora, vai evangelizar as pessoas. Aí vai o Lucas lá falar, cara, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai mudar a sua história, você vai ser um homem muito feliz, não mais medo, acabou a dor, né? O que o cara vai falar? É óbvio que ele aceita Jesus, não é isso? Por quê? Porque ele não entendeu a parte fundamental. E aí, qual é a grande questão aqui? A lei de Deus, a lei revelada de Deus, o que Paulo está fazendo aqui ele começa fazendo aquele pano de fundo sombrio, lembra que eu falei algumas aulas atrás? Ele está colocando todo mundo no mesmo bolo. Ele pega aqui os gentios, ele traz, ó, estão condenados, correto? Vou botar aqui. Aí ele pega lá o moralista, que é aquele que não se entendeu ainda. Ele acha que é justo. E ele condena os outros para achar que se eu condeno igual a palavra, eu estou livre, correto? E aí ele coloca aqui também um grupo que se achava o supra-sumo aqui da religião, que eram os judeus. Então ele começa amarrando tudo num pano de fundo bem escuro. Qual é o pano de fundo bem escuro? A condenação. Ele vai dizer que os homens estão entesourando, né, acumulando para si ira para o dia do juízo. Correto? Então ele começa fazendo isso. Para quê? Para que ele possa então falar do Evangelho. Então é isso que a gente tem pensado. Esse pano de fundo sombrio, está todo mundo condenado, distante de Deus, ele vai servir como pano de fundo para a luz do Evangelho brilhar. Então é por isso que eu preciso falar do Evangelho, mostrando qual é a situação do homem. Por que um homem precisa, por exemplo, de arrependimento? Correto? Se ele não se julga pecador. Se ele não está condenado. Para quê? Por que arrependimento? Por que Jesus? Né? E hoje, aí eu até coloquei aqui uma coisa para a gente pensar, uma semelhança dos judeus, né? Eles tinham a lei, faziam parte daquela religião ali que eles eram os escolhidos, e eles descansavam naquilo, achavam que por serem filhos de Abraão eles eram salvos. E de forma semelhante, muitos evangélicos hoje pensam assim. A pessoa nasceu na igreja, cresceu na igreja, ou então ela está na igreja, e ela acha que por ela estar na igreja, ela está tranquila. Só que ela muitas vezes não compreendeu arrependimento, fé em Cristo, certo? Uma vida totalmente para Deus, a justificação somente pela fé em Jesus, o novo nascimento. E por ela não compreender essas coisas, ela está igual aos judeus ali pensando que por ela estar na igreja, ela está tranquila. E isso é um perigo, porque as pessoas frequentam a igreja com a falsa ideia de que estão salvas, de que conhecem a Deus, mas muitas não conhecem. Alguém um dia disse que o domingo é um dos dias de maior idolatria, os domingos pela manhã, por exemplo. Porque pessoas vão para a igreja adorar o Deus que elas mesmas criaram. Né? Então é uma coisa para a gente pensar. Se a gente é, por exemplo, evangélico hoje, o que significa a minha religião? Né?
Eu não gosto muito de pensar no termo religião, porque pelo tom que isso tomou, tá? Mas beleza, pensa aí de maneira singular, sua, assim, né, própria. O que significa a minha religião? O que significa eu estar indo à igreja? O que eu faço ali? Eu estou indo adorar a Deus verdadeiro? Né? E como é que eu posso fazer essa análise da minha própria vida? Eu olho para a palavra de Deus e olho para a minha vida. E eu começo a ler a minha vida à luz da palavra. Né? Tem muita gente que faz o contrário, normalmente eu falo aqui. Tem muita gente que lê a Bíblia à luz da própria vida. Então a minha experiência vai definindo a minha maneira de interpretar a Bíblia. Isso é um erro. Porque na verdade a nossa vida ela é interpretada pela palavra, moldada pela palavra. Então cada vez que eu me chego à palavra, eu vou mudando a minha vida. Eu vou ressignificando a minha vida. Né? Eu vou ajustando coisas que não estão certas. Correto? E a partir da conversão a gente tem o principal instrumento que a gente precisa. O Espírito Santo de Deus que habita na gente. Correto? Então, coisas para a gente pensar. Como é que será? Minha religião é uma religião verdadeira? Ela me aproxima de Deus? Eu estou com Deus? Isso são coisas para a gente sempre pensar. Beleza? Então, versículo 14 e 15 para a gente continuar. Gente, qualquer dúvida, tá? Só falar, parar. Qualquer comentário também, fica à vontade. Vamos lá. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, o que seria, por exemplo, como é que você definiria um judeu obedecendo a lei? O que seria obedecer a lei? Um gentio, perdão. Como é que você poderia olhar para uma pessoa e falar assim, esse cara aí está obedecendo a lei de Deus? Como é que você poderia falar isso? Por exemplo, qual seria esse ato externo? Por exemplo, se ele perdoa. Ele perdoa. Legal. Então você tem, por exemplo, perdão. Uma outra coisa que a gente poderia ver. Pode falar, tá, gente? Pensou aí e falou. Uma coisa. Ajudar o próximo. O que mais? Quais seriam esses atos, né, de conformidade com a lei? O que seria um ato de conformidade com a lei de Deus? A gente julga bons atos, no caso. Não ouvi. Respeitar a Deus? De que forma? Ajudando o próximo. Não falando o nome dele em vão. Então são atos externos, objetivos, onde você pode ver, a pessoa ali está agindo de conformidade com a lei. Porque Deus manda, não manda? Perdoar? Manda. Deus não manda, por exemplo, ajudar o próximo? Manda. Realmente manda. Então são atos exteriores. Fala, ali. Está chegando lá. Então, primeiro, versículo 14. Eles não têm lei e procedem por natureza de conformidade com a lei. Correto? Primeira parte. Então, por isso que a gente está pensando sobre a ideia de obedecer a lei. A gente vai chegar na lei gravada aí no coração. Então, primeiro, quando o gentio faz algo de acordo com a lei, mesmo não tendo a lei de Deus, percebe? Paulo está falando daqueles que têm a lei e daqueles que não têm a lei. Quando ele age de acordo com a lei, ele mostra que aquilo ali já se tornou um padrão para ele. Aquilo ali já é lei para ele. Ou seja, Paulo está começando agora a traçar, olha, beleza, você não tem a lei, você é um gentio, no caso. Mas só que você tem uma lei gravada no seu coração. Como é que fica evidente isso? Quando eu vejo, por exemplo, um gentio que não tem a lei revelada de Deus, fazendo coisas boas. E qual é o nosso engano? As pessoas acharem que isso é algo agradável a Deus. Correto? Tem gente que fala, tá vendo? Melhor que muito crente. Né? Melhor que muito crente. Aí você pensa assim, será? Porque o que agrada a Deus? É o ato externo? Ou é a motivação? É claro que a motivação vai gerar um ato externo. Não adianta ter uma motivação boa, que nem Jesus falou, né? Acho que foi Jesus que falou, agora eu estou confuso. Ele falou assim, o que adianta você falar assim, vai lá, se aquece, fica bem, tchau, não dá nada para ele.
não adianta nada, né? A sua motivação boa tem que gerar uma atitude boa. Mas a grande questão é, Deus julga as nossas motivações. Então, a grande questão é, esse padrão se torna lei para eles. Então, o texto vai dizer, quando eles não têm lei, mas eles procedem de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, eles passam a ser a sua própria lei. Essa lei fica evidente. Correto? Então, todos têm algo em comum. Se você parar para pensar, tanto judeus quanto gentios, vamos pensar no nosso contexto hoje, tanto evangélicos quanto umbandistas, qualquer que seja o ser humano em qualquer local, ele tem um padrão moral no coração. E o que eles têm em comum? Ninguém consegue viver 100% de acordo com esse padrão. Você tem um padrão no coração, correto? Você sabe que o amor é sempre a melhor atitude, mas você ama toda hora? Não. Você sempre perdoa? Pelo menos no momento que você deveria perdoar? Não. Você sempre é altruísta? É? Não, você não é sempre altruísta. Por quê? Ninguém consegue viver sempre de acordo com esse padrão. E isso não se vê só no meio, por exemplo, dos cristãos, né? Contextualizando aqui. A gente vê isso em qualquer lugar. As pessoas entendem que elas não... Quer dizer, algumas até acham que vivem, mas quando você analisa, você vê assim, cara, ela tem um padrão que ela não consegue atingir. Correto? Ela sempre falha. Já virou até clichê, né? O homem é falho, todo mundo fala isso. Então, porque a gente tem um padrão e a gente nunca consegue viver de acordo com esse padrão. Só que o engraçado é que existe uma pessoa que viveu de acordo com esse padrão 100%, que é Jesus. Você nunca vê Jesus pedindo perdão. Eu vi recentemente aquela série que lançaram, The Chosen. Não virou? Ninguém viu? Já viu? The Chosen. Você tem um aplicativo no celular, você baixa The Chosen. Não tem nem Netflix, nem procura. Abaixa o aplicativo deles, é de graça, você consegue ver a série de lá. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Assim. O cara tentou ser bem fiel. Só que tem alguns momentos que são conjectura, né? Porque você não consegue se não for. Enfim, ou pelo menos fica um pouco pobre assim a produção cinematográfica. E aí, tem um momento que Jesus está lá no poço com a mulher samaritana. É emocionante o negócio. Só que aí, num diálogo assim, ele vai e pede desculpa para ela. Aí eu peguei o gancho assim e falei assim, cara, ok. Não foi nada demais ali, sabe? Foi uma coisa, tipo assim, uma colocação que ela não gostou. Aí eu falei assim, cara, Jesus nunca pediu perdão para ninguém. Por quê? Porque ele nunca errou. Ele sempre teve que perdoar. Por quê? Porque ele era sempre a vítima. Correto? Então isso é interessante. Jesus foi o único ser humano que viveu com esse padrão 100%. Pode botar em todo o bolo aí. Uma vez a gente fez uma aula lá no prédio antigo e justamente o tema da aula era um incrédulo pode agradar a Deus. Alguém estava na aula? Eu estava? Saulo? Aí a gente estava também ali. Aí a gente ficou assim, vamos pensar aqui em 3 pessoas que sejam muito boas, né? Currículo. Esse cara aí. Muito frio. Aí vamos lá, quem foi? Aí eu tinha pensado em casa e coloquei no slide. Aí todo mundo falou assim na ordem exata. Era tipo assim, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e Mandela. Caraca, ficou certinho ali. Aí peguei o currículo deles, coloquei lá, o que cada um fez, várias obras extraordinárias. Várias. Só que todos aqueles homens, por exemplo, os 3 homens que entre a gente são os mais cotados de bons seres humanos, todos eles não viveram de acordo com o padrão que eles tinham. Correto? Não viveram. Todos eles eram pecadores. E por serem pecadores, estavam debaixo do juízo de Deus, da condenação de Deus, sendo única e exclusivamente libertos e salvos por meio de Jesus Cristo. Correto? Isso é o que Paulo vai dizer. É justamente essa tese dele aqui. Então ninguém consegue viver 100% nesse padrão. Vamos pensar aí na ideia da lei gravada, que a Aline falou. Versículo 14 vai dizer, versículo 15, estes mostram a norma da lei gravada no coração. Ó, tem uma norma gravada. Tem uma lei gravada lá no coração. E aí você pensa assim, Deus falou, né, que ia gravar a lei dele em corações de carne, nos daria novos corações. Não.
Na verdade, essa lei que foi colocada aí, ela não foi colocada pela nova aliança. Correto? Deus disse que viria o Messias, correto? Nesse novo tempo, seria um tempo diferente. Ele imprimiria as leis no coração. Mas essa lei da nova aliança não é essa que Paulo está falando aqui. Correto? A que Paulo está falando aqui é justamente a lei que foi gravada no coração de todo ser humano. Mesmo aqueles que odeiam a Deus por toda a eternidade. Então, essa é uma lei que foi gravada na criação. Deus criou o homem como um ser moral. É por isso que você não vê, por exemplo, um cachorro triste, porque deu uma mordida na cara do outro cachorro. Ele não fica arrependido, né? Por quê? Porque ele não é um ser moral. Ele tem instintos, ele tem desejos, certo? Mas ele não é um ser moral. O ser humano é um ser moral. Ele é dotado disso como? Na criação. Certo? Ele foi criado com isso dentro do coração dele. Então todos os homens são seres morais. E aí vai culminar justamente na ideia da evangelização. Eu vou tratar no final da nossa aula, que isso ajuda a gente a entender onde é que o evangelho entra. A gente às vezes acha que o evangelho é uma coisa meio desconectada, né? O cara não crê, deixa ele na palavra. Não, mas o evangelho é uma coisa que se conecta a todo ser humano. Por isso a ideia daquele livro, né? O Totem da Paz, ou Os Senhores da Terra. A ideia é que em cada cultura há um ponto de contato com o evangelho. E se eu pegar o fundamento disso, qual é? A lei moral no coração. O homem tem uma lei dentro dele que está mostrando a condição dele espiritual. Né? Se eu for aprofundar no caso, a ideia do ponto de contato é ver algo na cultura que faça relação com o evangelho. Então, por exemplo, pensar que alguém na cultura se sacrificou para salvar o seu povo, o que é isso? Um ponto de contato com o evangelho. Porque eu posso pegar, olha aqui, está vendo isso aqui? Ó? Tem alguém que fez isso, só que de uma forma muito superior, Jesus. Então essa é a ideia desse cara, ponto de contato do evangelho. Então, aí ele prossegue dizendo sobre a ideia do... Foi isso, Aline? Você perguntou? Sobre a questão da lei gravada? Na verdade, eu tinha visto uma coisa assim, somente uma coisa boa. Não Sim. Sim, entendi. Isso é uma coisa até que o John Stott mesmo ele vai pontuar. Ele vai dizer que alguns comentaristas, tem uns caras de nome até, que falam sobre que, achando que isso é a lei da nova aliança mesmo, como se fosse algo bom. Só que ele vai trazer o seguinte, olha, Paulo está tratando aqui de condenação. Ele está falando sobre julgamento, ele não está falando sobre um novo procedimento abençoado por Deus, da nova criatura, ele não está falando isso. Ele está o tempo todo aqui trazendo todo mundo para o mesmo contexto de julgamento. Para quê? Para que a luz do evangelho possa brilhar nesse contexto aí. Tá? Então, nesse sentido, é que essa lei moral ela vai trazer essa ideia da responsabilidade moral do homem. Fala. Essa questão da cultura, toda cultura que eu vou contar também, né? Isso é muito interessante, porque muitas pessoas hoje abraçam a cultura como se fosse algo completamente inocente, né? Se a cultura é a expressão do povo, então aquilo ali não é contra a vontade de Deus, é só uma expressão cultural. Só que a gente tem que entender que a cultura é a expressão do ser humano que é pecador, né? Então, nem toda cultura é completamente condenável, ela tem traços que são conformidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus, e tem traços que são diabólicos também, traços que são expressões plenas do pecado. Né? Então, realmente, toda cultura tem essa expressão de como se contar com a palavra de Deus, né? Então, uma expressão que é em conformidade com a palavra de Deus e muita parte que é contrária à palavra de Deus. Tem gente que acha que a cultura é neutra, né? E aí fala assim, por exemplo, qual o problema? Os índios andam pelados. Né? Cultura é neutra, eles são puros. Gente, dizer que o índio é puro é muita falta de conhecimento do que é o índio. Se a Priscila estivesse aqui, né, e o Léo, eles poderiam falar provavelmente com mais clareza. Mas, por exemplo, o meu cunhado já fez missão entre os índios. E o que se sabe sobre, por exemplo, quem vive com os índios e a realidade deles é cada coisa absurda que acontece. Primeiro, o índio ama beber. Primeiro, esse negócio de fidelidade conjugal, esquece. Esquece.
Segundo, quer dizer, já terceiro, né? Segunda foi a fidelidade. Terceiro, você sabia que tem tribos indígenas que nasceu gêmeo, eles matam e acham que é do espírito maligno? Nasceu, por exemplo, com deficiência física, eles enterram vivo. Aonde é que índio é puro por natureza? É porque a sociedade, ela cria na nossa cabeça uma série de coisas ilusórias que não tem nada a ver com a realidade. Não falo nem da Bíblia, falo da realidade. De você entrar numa tribo indígena e você ficar escandalizado. Correto? Só que quando a gente olha para a palavra, a gente não precisa se preocupar com isso, porque ela já diz o que é. Já diz. Né? Que todo homem está debaixo da condenação. E mesmo assim ele tem uma lei moral no coração dele que torna ele responsável por isso. Certo? Então, é uma coisa interessante. Vamos prosseguir aqui no texto. Paulo vai dizer o seguinte, versículo 15. Eles mostram a lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Interessante, parece que Paulo está falando agora, só que ao mesmo tempo ele fala do juízo, percebeu? Olha só. Eles mostram a norma da lei gravada no coração. Mostra presente. Correto? Testemunhando-lhes a consciência, os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aí ele dá um salto. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Mostra hoje, vai acontecer lá, né? Uma coisa meio esquisita. Aí, uma coisa que o John Stott até falou, quando ele começa lá no versículo 12, quando está escrito assim, ó, todos os que pecaram sem lei, os que pecaram com lei, quando ele fala todos os que pecaram, existe uma coisa que a gente deve até lembrar, no grego existe um termo verbal chamado aurismo. E ele traz uma ideia de uma ação completa, definitiva. É como se assim, não é aquele que pecar, cometer algum pecado. Todos aqueles que pecaram, ou seja, a vida deles foi marcada por uma vida de pecado. Certo? Pecaram de uma vez. Não é verdade essa ideia? Pecaram de uma vez, essa é a ideia. Então é uma coisa completa. Ou seja, Paulo está trazendo a perspectiva da vida de todo ser humano diante do juízo de Deus. Por isso que ele faz essa aproximação. Todos os que pecaram sem lei, e aí ele vai terminar lá no dia do juízo. Com essa vida de pecado, com esses pensamentos, com essa consciência, tanto se defendendo quanto se acusando. E aí, eu achei muito legal. Cara, se você tem alguma coisa de John Stott, cara, vale muito a pena você ver. Porque ele é um cara que ele consegue se contextualizar muito bem e traz uma perspectiva assim, muito. É extraordinário o negócio, sabe? Aí ele falou que existe um debate aí no texto, e aí você vai conseguir ver aí. Entre o coração, correto? Qual é o segundo aí? Depois do coração, do homem. 3 coisas do homem: coração, consciência, o que mais? Pensamento. Presta atenção nisso daqui. Coisa interessante. O que está no coração? O que está no coração do cara? A lei. Certo? No coração está a lei. O que é a consciência? Trazer uma coisa para desenhar. O que é a consciência? Pode falar. É a definição mesmo, vai. Coloquei como certo e errado, tá? Então, seria essa noção básica, certo e errado. E aí é os pensamentos. Aí eu vou recorrer a minha forma que eu vou esquecer. O coração, onde está escrita a lei, a consciência, a convicção do que é certo e que é errado, e os pensamentos, uma análise daquilo que fizemos. Então, vou colocar aqui, seria a ideia de uma análise crítica, tá?
dos nossos atos. Então, diante do julgamento de Deus, o que eu tenho? Eu tenho a lei. Ela está lá no meu coração. E ela está me dizendo que eu sou responsável. Isso é a lei de Deus. Está no meu coração. E ao mesmo tempo, a minha consciência está dizendo, realmente eu sei que é certo. Agora, se eu fizer realmente, tudo ali não vai certo. Realmente eu pode ir errado. E ao mesmo tempo, a minha consciência é esse padrão. E esse diálogo que está acontecendo aqui é pelos meus pensamentos. Que aí vai dizer que é um debate, né? Que acontece nesse contexto aqui, do coração, consciência e pensamento. Então, no meu coração está ali escrito. É o padrão, a norma é essa. A minha consciência traz essa ideia, essa noção. Ali está dizendo isso, realmente é isso. E os pensamentos são essa análise. Pô, mas naquela vez eu pequei mesmo. Realmente. Está me acusando, né? Pô, mas naquela vez eu agi bem, né? Estou me defendendo. Certo? Então isso vai ser uma das coisas que vai acontecer no juízo. Interessante, né? Olha que coisa interessante. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Você acha que as pessoas vão estar lá, diante do juízo de Deus, assim, alheias? Esse Deus é maluco? Elas vão estar com uma incrível percepção daquilo que elas fizeram. Eu estou dando uma avançada aqui na minha opinião, tá? Correto? Mas a ideia é, vai ficar claro para elas o que elas fizeram. Claro, elas vão ter consciência daquilo, elas já têm, né? Elas vão ter a consciência daquilo e elas vão estar ali naquele debate, mutuamente, acusando-se, defendendo-se. Correto? É uma coisa interessante para a gente pensar, né? Que Deus vai julgar os segredos dos homens. E aí a ideia do segredo dos homens é principalmente aquilo que não se vê. Aí a gente vai fugir dos atos externos aqui, correto? Os atos externos qualquer um vê, mas não significa que isso seja bom de fato. E aí trago até o gancho daquela aula que a gente fez. Porque a gente acha que a pessoa ajudou os outros, vive ajudando os outros, viveu para os outros. Maria Teresa de Calcutá viveu para os outros. Não agradou a Deus? Se ela não se converteu, ela não agradou a Deus em nenhum momento, em nenhum minuto. Nada do que ela fez para agradar a Deus. Já parou para pensar nisso? Olha, aqui tem versículos que tem que ser muito claro, né? Fala que tudo que não, Romanos 14:3, tudo que não for bem que vai pecar. Isso é impossível. Ele diz que sempre é impossível agradar a Deus. Não tem como. Todas as nossas motivações devem ser para a glória de Deus. Ninguém consegue. Então a grande questão é a motivação. O que te levou a praticar aquele ato externo? Será que foi vaidade? Porque às vezes até a própria pessoa ela não percebe, mas foi. Às vezes foi vaidade, às vezes foi para fugir de alguma coisa. Não interessa, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, eu já acabei de dizer aqui. Então qual é a grande ideia? A fé ela é o fundamento daquilo que se faz. Abre aí rapidinho em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 10. Paulo agora escrevendo aos Coríntios. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, olha essa expressão, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Percebe nesse texto aí que tanto que sofre dano, quanto que faz coisa boa, são salvos? Por quê? Porque ambos têm um fundamento, que é Jesus. Paulo, como prudente construtor, ele lançou o fundamento. Como? Pregando, correto? Ele pregou Jesus.
Todo aquele que crê em Jesus tem um fundamento. Se ele edifica coisas boas, ele recebe recompensa. Se ele edifica coisas fracas, ruins, aquilo ali que ele edificou vai ser provado para aquele dia. Aquele dia vai demonstrar. Vai ser provado pelo fogo. Só que a salvação dele não está em xeque. Porque o contexto aqui é galardão. Certo? Paulo está mostrando, olha, você é crente, você também. Se você faz isso, você tem um fundamento que é Jesus, se você fizer coisas boas, a tua obra vai permanecer, cara. Você vai ter recompensa. Agora, se você fizer uma obra mequetrefe, vamos colocar assim, né? A tua obra é comparada com o feno, palha, seja lá como for. Porque passa o fogo, ela não permanece. Você recebe esse dano, né, de não ganhar. A ideia aqui é mais não ganhar do que perder. Tá? Então, percebe? Para agradar a Deus, para ter recompensa da parte de Deus, é preciso ter o fundamento. A benção, pastor. Bom dia. Então, é o que a gente falou, sem fé é impossível agradar a Deus, correto? Eu coloquei aqui, não despreze a sua consciência, porque ela terá um papel proeminente. Ali. Não despreze a sua consciência, pois ela terá um papel proeminente no dia do juízo. Então, pense nisso, a sua consciência tem um papel proeminente no dia do juízo. Deus vai julgar então as nossas motivações. Aquilo que não ficou evidente para ninguém, mas Deus sabe o que está no nosso coração. Não são só aqueles atos que eu faço sozinho. São os atos que eu faço para todo mundo, mas a motivação do meu coração ninguém viu. Deus viu. Né? A Bíblia diz que é Ele que sonda os nossos corações. Ele sabe. E aí, para a gente que é cristão, você é cristão? Tá. Para a gente que é cristão, no caso, a gente tem que pensar nisso. Qual é a motivação que me levou a fazer? Eu penso muito nas minhas motivações. Por exemplo, vou fazer uma piada, fazer uma brincadeira, qualquer coisa que seja, qual foi a minha motivação? Isso deve gerar reflexão em mim. Porque se eu fiz aquilo ali para ser aceito, Deus despreza aquilo ali. Mas se eu fiz para a glória de Deus, para agradar a Deus, para obedecer a Deus, Deus se agrada. Às vezes não foi nem tão bonito externamente, mas foi para agradar a Deus. E Deus se agrada. Por quê? Porque eu fiz pela fé, por obediência. Né? Eu lembro uma vez, vou tentar agilizar só para a gente finalizar. Eu estava num campeonato da faculdade lá, e eu tinha acabado de me converter. Você sabe que esse momento de início de conversão é complicado, né? Você ainda é muito mundano. E eu lembro que no time de futebol, eu jogava com a camisa 10, de futsal. Aí teve um dia que um amigo meu foi lá e pegou a camisa 10. Aí eu falei, pô, cara, deixa eu jogar com a camisa 10. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, cara, você só vai jogar se você repetir as palavras que eu falar. Eu, tá bom, cara, o que você quer falar? Fala aí. Aí ele começou a falar muito palavrão. Cara, eu lembro que naquele dia eu tive a consciência de que o que eu estava fazendo era errado. E foi tão interessante que quando eu falava aquilo, a minha sensação, tá? Era como se eu não ouvisse o que eu estava falando. Como se meus ouvidos estivessem tapados. Eu não sei explicar. Só que o que eu tive de consciência? Eu falei as palavrões todas que ele falou. É vergonhoso, né, gente? Enfim, Eduardo, você pega leve comigo, tá? E depois que eu consegui aquilo, beleza, peguei lá a camisa, joguei e tal, eu fiquei com aquilo na cabeça, vocês sabem? Eu fiz tendo a consciência de que era errado. Mesmo sendo novo convertido, eu tinha consciência de que aquilo ali não honrava Deus. Depois eu me arrependi, amadureci, falei assim, realmente eu fiz, me perdoa, eu não vou fazer de novo. Não fiz de novo, nunca mais. Mas eu sei que eu vou ter que prestar contas daquilo. Eu não sei o que vai significar essa prestação de contas, mas eu sei que um dia eu vou prestar conta de cada palavra que eu falei naquele dia. Eu nem lembro quais foram, mas provavelmente está lá na frente eu vou lembrar. Né? Então são coisas para a gente pensar, as nossas motivações, a nossa consciência, beleza? A gente não é salvo, ele vai falar sobre a ideia do evangelho aí no finalzinho. De conformidade com o meu evangelho, né? Então ele fala sobre a ideia do evangelho. Ele fala sobre a ideia de que no julgamento a mensagem do evangelho, né, será proeminente. E aí John Stott puxa o seguinte, ele fala que a gente barateia o evangelho quando a gente fala, né, como o Lucas vai fazer na faculdade, dizer que Jesus só veio para te dar uma boa vida. Brincando, você não vai fazer isso, né? Graça barata, graça barata. O evangelho se torna algo muito barato. Por quê? Porque Jesus nos salva da condenação.
O nosso problema não é com o nosso medo, não é com a nossa tristeza, com a nossa angústia, com a nossa ansiedade, com a nossa depressão. O nosso problema é com Deus. Se existe ansiedade no mundo, qual é o problema fundamental? O pecado. Se existe doença física no mundo, qual é o problema? O pecado. Tudo parte de um único fundamento. Nosso problema com Deus. É claro que eu me converti a Jesus, eu não vou deixar de ficar doente porque eu me converti a Jesus. A gente sabe disso. Correto? Mas só que a origem disso foi tudo justamente uma questão espiritual. O nosso relacionamento com Deus. Então a grande questão é resolver o nosso problema com Deus. Como? Por meio do Evangelho. E a grande mensagem do Evangelho é: Jesus veio salvar o homem da condenação, da ira de Deus. É Jesus que nos livra da ira vindoura, não é isso? Acho que Paulo vai dizer, não é isso? Então, o Evangelho, ele não nos livra só dessas coisas terrenas, ele também nos livra. Mas a grande questão é a ira de Deus. E por fim, a ideia da culpa. O que, por exemplo, promove a culpa no coração do homem? Essa lei moral, não é? Eu tenho uma lei que é certa e errada, eu não consegui atingir, o que eu sinto? Culpado. Né? Eu fiz algo que não deveria ter feito, eu machuquei alguém, ofendi alguém, o que eu me sinto? Culpado. Culpado. E aí, sobre essa questão da culpa, a gente vive numa... Gente, assim, a gente é desse tempo, então a gente precisa realmente entender as coisas desse tempo. Mas eu, numa breve análise que eu faço desse tempo, eu às vezes acho a nossa geração uma geração muito mimada. Assim, é claro que você tem exceções, né? Mas assim, num panorama geral, a nossa geração é muito mimada, certo? E eu já até esqueci o que falou isso. Porque a gente não sabe lidar com a culpa, com algumas coisas que são boas para a nossa vida. Por exemplo, você chega uma pessoa que tem depressão, você vai falar para ela do Evangelho? Que ela está condenada? Vai falar para ela isso? Você vai falar para ela isso. Correto? Porque não adianta você só tratar da depressão dela, por exemplo, da ansiedade dela, e não mostrar para ela a situação dela. É claro que a gente tem que ser sábio. O Espírito Santo habita em nós. A gente precisa saber como deve responder a cada um. Como é que a gente deve falar, de que forma, qual o tom de voz. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Tem pessoas que você consegue, numa primeira conversa, dizer com todas as letras: você vai para o inferno. E ela vai te ouvir. Ela vai te ouvir. Mas tem gente que numa primeira conversa você não consegue falar assim. E vai demorar também muito tempo para você conseguir falar claramente que ela vai para o inferno se ela não se converter. Mas você vai deixar de falar isso? Essa é a única mensagem que salva as pessoas. É a única. Tá? Então, é isso. Você vai trazer mais culpa ainda na vida das pessoas? Então, qual é a questão da culpa? Aí o John Stott vai pontuar o seguinte: hoje há uma concepção muito equivocada sobre a culpa. As pessoas acham que toda culpa deve ser eliminada. A pessoa vive culpada. Por quê? Por que você se sente culpada? Porque eu sou pedófilo. Já imagina essa conversa. Por que você se sente culpado? Porque eu sou pedófilo. Mas, cara, isso é assim mesmo. Você vai falar isso para ele? Você vai falar que é assim mesmo. Que você, cara, realmente você é um pedófilo. Você não devia fazer isso, mas não se sinta culpado. Você vai fazer isso. Por quê? Porque a culpa, nesse caso, é algo positivo. Cara, você é um pedófilo? Cara, você realmente... Vamos pensar aqui no pedófilo não que pratica ato com criança. Vamos pensar naquele cara que fica na internet, tá? Só para a gente não entrar na questão criminal, tá? Só por isso. Também é crime. Mas assim, não é uma coisa que você consegue resolver com um cara, tipo assim, o cara, por exemplo, entrou num site que ele viu, tá? Nesse sentido ele é pedófilo. Mas você consegue resolver com arrependimento. Se ele for para a justiça, ele vai ser preso. Vai ser preso? Ele assistiu um vídeo com criança. Pois é, eu só estou tentando desassociar, tá? Então você tem um cara que assistiu coisas equivocadas ali na internet. Você vai tratar com ele e ele se sente culpado. Você vai falar para ele assim: cara, não se sinta assim. Você vai falar: você realmente tem que se sentir culpado. Por quê? Porque isso é algo errado. Isso é algo errado. Né? Então a culpa muitas vezes é algo saudável. É algo de Deus. Já para pensar que a culpa pode ser algo de Deus?
E aí o gancho do John Stott é justamente a questão do evangelho. É, a culpa com acusação. Mas Paulo está acusando aqui a humanidade. Né? Ele está acusando as pessoas de serem. Jesus acusava os judeus muitas vezes. Eu acho que a questão da culpa é que ninguém gosta de ficar se sentindo mal. Todo mundo quer sempre se sentir bem. Isso. E a culpa fez você se sentir bem. A culpa fala, olha, você é bom e ninguém gosta de você. Isso. Aí a pessoa vai se sentir bem de tudo mesmo. Então a culpa ela não é ruim em si. Eu não preciso me preocupar para a pessoa não viver sem culpa. Preciso entender o que aquela culpa está querendo dizer. E aí é o nosso gancho final, que é o que o John Stott vai dizer. A consciência do outro é nossa aliada no anúncio do Evangelho. Então, para anunciar o Evangelho, aí é o que ele vai dizer, né? Eu preciso ter essa noção que a consciência daquela pessoa é minha aliada. Por quê? Quando eu falar de culpa, quando eu falar de responsabilidade, de padrão moral, a consciência dela vai estar acusando. Contei até para a Thaís, né? Não é nada pessoal. Mas a consciência daquela pessoa vai estar acusando ela. Pô. É isso mesmo. O que esse cara está falando é isso mesmo. Ela pode estar ali lutando, mas a consciência dela lá dentro acusa ela. Por quê? Porque ela é culpada. Entendeu? E o Evangelho não é algo do nada, não é algo, ele fala, né? Não é um sistema, até notei aqui, não é um sistema estranho às pessoas. Você querer falar do Evangelho não é você trazer uma noção maluca que você quer impor às pessoas. Não, é uma coisa comum para todo mundo. Então, quando eu trago a mensagem do Evangelho, eu estou trazendo justamente a realidade que já habita em todas as sociedades humanas. Por quê? Olha, você tem um problema com Deus. Olha aí no teu coração. Né? E o Evangelho vai descortinando a nossa vida. E a gente tem que ter essa noção, né? Que a consciência dos homens ela é aliada nesse processo. E aí eu termino dizendo que tudo aponta para Deus. Ele vai falar sobre a questão de justiça, que só não vou entrar muito, que a gente tem um padrão para a justiça em toda a sociedade humana. E o padrão é a lei moral da opressão. Fala aí, juiz. O padrão é a lei moral. Os valores do direito dependem de Deus. Se eu não tenho um valor superior, tudo é mutável. Né? Agora, se eu tenho um valor superior, eu tenho um padrão para a justiça. Por quê? Porque Deus. É assim que começa? Porque Deus. Né? Como é que começa? Não. O direito, a Constituição começa com o negócio porque Deus. É assim, mas se você parar para pensar, né, tudo está ligado a esse valor superior. Porque senão não faz sentido. Porque senão aí eu posso de fato mudar as coisas. Né? Eu posso fazer com que a pedofilia, por exemplo, que é crime, deixe de ser. Isso é uma doença. Não é uma doença. É pecado. A questão da vida que você falou, né? Tem algumas situações tipo, que ela é muito no sentido de que a pessoa não compreendeu o evangelho. Né? Aquelas pessoas assim, que se converteram e entenderam que Jesus Cristo já acabou por chegar, né? Não há nenhuma condenação à porque eles são conhecidos e ainda ficam vivendo, talvez nem consigam viver por algo que fez no passado. Né? Nesse caso aí, é uma má compreensão do evangelho. Sim, é uma culpa, como eu poderia dizer? Uma culpa sem necessidade, né? Uma culpa que não deve acontecer. Aí a gente deve tratar. É uma culpa sem sentido, né? Porque, por exemplo, se a pessoa já se converteu, se a pessoa já nasceu de novo, já abandonou os pecados e ainda se sente culpada, aí já justamente é uma questão de compreensão. Né? Agora, quando há uma culpa justificável e necessária, o cara vive em imoralidade sexual. Se sente culpado por isso. Não se sente culpado. Você vive numa sociedade século XXI, pós-contemporânea, né? Pós-moderna. Não se sinta culpado, é normal. Só que aí quando o crente vai tratar com essa pessoa, o que ele deve fazer? Cara, realmente, sabe qual é o seu problema? É pecado. É com Deus.
Você se sente culpado porque tem uma lei dentro do seu coração dizendo que Deus é santo e Ele não se agrada disso. Muda, né? Porque a gente começa a entender que nesse caso a culpa ela é saudável. Nem toda a culpa é saudável, é o que a gente está colocando. Mas existem momentos em que a culpa ela é saudável. Certo? Então, isso aí são coisas boas de a gente pensar sobre a ideia da evangelização. Tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje. Que você tenha essa consciência. Como eu tenho tentado falar aqui. Nas nossas aulas eu vou tentar sempre trazer essa ideia da aplicação. A gente está estudando. Aqui é a aula de EBD. Então, a gente vai estudar o texto, a gente vai ver o que Paulo diz, pegar os comentários de John Stott e de outros às vezes. Mas a ideia é, o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que eu posso tornar isso prático? A palavra de Deus é sempre prática. Por exemplo, hoje, como é que eu tiraria aqui? Na minha evangelização, eu preciso ter essa consciência. O cara tem uma lei no coração dele que contribui para que eu fale de Deus. Pode até rejeitar, mas aí é problema dele com Deus. Né? Então, eu preciso sempre ter essa consciência. Beleza? Todos são culpados diante de Deus. Ninguém escapa. Nem o Lucas. Vamos orar para a gente terminar. Tá bom? Eduardo, você quer orar para a gente finalizar? Você que está aí quietinho? Pode ser, mas dá para me ouvir bem aí? Dá, eu vou virar você para todo mundo agora. Fala aí, galera. Eu vou chegar sem máscara, tá, galera? Foi mal. Eu sei que tá. Sem máscara, vai, vamos lá. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Nós podemos nos entender, nos dar conhecimento. Muito obrigado pelo conhecimento que nós podemos adquirir nessa aula. Muito obrigado por o Senhor falar do caminho da vida. Meu Pai, que nós consigamos aplicar esse conhecimento na nossa vida, nós sejamos reconhecidos diante do Senhor. Algo que Deus está falando, então, ela obrigado por possibilidade. O Senhor, que seja um ótimo dia, tudo que nós possamos ser abençoados. Amém. Não deu para entender tudo, né? Mas estamos aí, firme e forte. Eduardo, tá tranquilo. Obrigado, tá? Pela participação. Tamo junto. Deus te abençoe. Tá? Eu também. Valeu, irmão. Abraço.